Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao início de mais uma semana, a gente aqui juntos, reunidos para continuar a nossa leitura bíblica. Eu fico muito feliz por você estar aqui comigo, tô ajeitando aqui o tripé do meu telefone que eu tô sentada no chão. Tô sem minha Bíblia, vou ler aqui no tablet, então se tiver alguma coisa diferente da versão que nós estamos acostumados, vocês me perdoem, a gente está fazendo uma reforminha aqui em casa, negócio de parede de gesso, rebaixamento de teto, e como eu moro em casa, vocês imaginam, né? Fica aquela bagunça, e de qualquer maneira, eu tô aqui um pouco mais cedo, gravando esse vídeo, porque o Rafael tá lixando a parede, então depois a gente vai começar a faxina, então provavelmente 8 horas na hora da nossa live, eu vou estar aqui envolvida na faxina. Até minha Bíblia tá perdida em algum lugar, enfim. Mas, para honra e glória do Senhor, o importante é estarmos aqui reunidos para continuar a nossa leitura. Então, vamos continuar hoje Deuteronômio a partir do capítulo 12, né? E é isso, então vamos orar. Senhor Deus, Pai amado e querido, te damos graças, te louvamos e te engrandecemos por esse dia, por mais essa semana que se inicia, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, nos dado livramento, suprido nossas necessidades até aqui. Senhor, continua nos abençoando e nos capacitando a estarmos juntos nessa jornada. Continua, Senhor, revelando a Tua palavra a nós, moldando nosso caráter, nosso coração. Em nome de Jesus, toma esse momento em Tuas mãos, nós consagramos a Ti, Pai. Toma cada vida aqui presente, cada família aqui representada em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Espero que esse barulhinho no fundo é o Rafael lixando a parede lá do quarto, que não esteja incomodando muito vocês, mas eu acredito que não esteja muito alto e dê pra vocês me ouvirem. Inclusive, aqui é o colchão da minha cama, atrás de mim, gente. Mas Deus, glória a Deus por todas as coisas, né? Então, Deuteronômio, capítulo 12. E aí, Deus ainda, né, estávamos falando do discurso de Moisés, e aqui ele vai falar agora, né, sobre esse local que o Senhor escolhe para que seja prestado culto ao Senhor. Deixa eu ajeitar aqui minha blusa, gente, se vocês me dão licença, desculpa. Pra gente ficar baixada, né? Então vamos lá, capítulo 12, versículo 1. Estes são os estatutos e juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram aos seus deuses, sobre o altar, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, e debaixo de toda árvore verde. Como falamos, né? O Senhor ordena então que o povo de Israel, quando tomasse a terra de Canaã, destruiria todos os altares aos outros deuses, né? E eles ficavam, né? Principalmente no alto das montanhas. Ele especifica aqui alguns lugares que poderia ter como exemplos, né? Mas aonde houvesse seriam destruídos e derrubados. Versículo 3. E derribareis os seus altares e quebrareis suas estátuas e os seus bosques. Queimareis a fogo e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses. Apagareis seu nome daquele lugar. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e ali vireis. Ali trarei os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Ele está falando, então, que quando eles entraram na Terra Prometida, obviamente que já tinha um lugar, né, que eles faziam sacrifícios ali no tabernáculo, mas haveria um lugar que eles iam procurar, né, provavelmente com a direção de Deus, aonde seria feito. Agora, eu não sei se aqui no texto ele vai citar, mas muito provavelmente vai ser lá no monte onde foi construído o templo, que hoje tem uma mesquita em Jerusalém, né? O povo judeu, eles esperam a poder reconstruir o templo, onde foi reconstruído o primeiro templo, o Templo de Salomão. Creio eu que vai se tratar desse local físico onde o templo vai ser construído e vão ser, então, oferecidos os holocaustos, as adorações ao Senhor, tá? Mas isso muito lá no futuro, né, da história de Israel. A gente ainda tá lá, né, em Deuteronômio, o Senhor falando isso, dando essas instruções para o povo através de Moisés. Isso só vai acontecer mesmo bem lá na frente, tá? Versículo 7. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que é bem parece aos seus olhos.
porque até agora não entrardes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para lhe fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos e vossas filhas e vossos servos e vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem ele parte nem herança. Guarda-te que não ofereça os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das duas tribos, ali oferecerá os teus holocaustos e ali fará tudo o que te ordeno. Então vai haver, né, regras de especificidade para holocaustos de cada tribo, vai ser tudo organizado e o Senhor já instrui, siga aquilo que for, né, ordenado, a organização que vier a acontecer lá na frente. 15. Porém, conforme todo o desejo da tua alma, degolará e comerá carne segundo a bênção do Senhor, teu Deus, que te dá dentro de todas as tuas portas. O imundo e o limpo dela comerão, como do corso e do veado. Então aqui a gente está vendo o Senhor falando que quando eles entrarem na terra prometida, eles vão ter carne. Eles vão poder matar animais para se alimentar. E eu acredito que seja interessante talvez trazer, eu vou procurar um comentário, que eu tô sem minha Bíblia de estudo aqui, pra gente ver aqui a respeito dessa ordenança. Ele tá dizendo assim, o imundo e o limpo dela comerão, como o corso e o veado. Eu acho que a partir da entrada na Terra Prometida, até alguns alimentos que eles estavam proibidos quando estavam no deserto, o Senhor tá autorizando aqui então que eles comam, né? Porém, aqui não fala especificamente da carne de porco. A gente sabe que o judeu ele não come carne de porco até hoje. Tá falando de corso, de veado. Eu teria que dar uma pesquisada um pouco mais a fundo. Se alguém souber, quiser deixar aqui no chat, né? E aí depois também eu compartilho, porque, enfim. Mas a gente vê também, então, essa autorização que eles vão ter. E só vai ter mais uma observação. A gente vai ver aqui no versículo 16, né? Então, somente o sangue não comereis, sobre a terra o derramareis como água. Nas tuas portas não poderá comer o dízimo do teu cereal, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem as primogenituras das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhum dos teus votos que houver votado, e nem as tuas ofertas voluntárias, nem oferta alçada da tua mão. Aquilo que eles iam oferecer ao Senhor, vai começar a me dar vontade de tossir por causa da poeira. Aquilo que eles iam oferecer ao Senhor como holocausto, por algum tipo de oferta, né, aquilo que era do Senhor, né, o primogênito dos filhotes das vacas, dos bois, etc., isso eles não poderiam comer. Mas a gente vê que vai haver uma autorização para que eles comam alguns tipos de carne de alimento que no deserto eles não comiam, tá? 18. Mas o comerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher o Senhor teu Deus, tu e teus filhos e tua filha e teu servo e tua serva e o levita que está dentro das tuas portas. E perante o Senhor teu Deus te alegrará em tudo que puser a tua mão. Guarda-te que não desampares o levita todos os dias da terra. Algumas ofertas que eram para ser oferecidas ao Senhor, eles poderiam comer num ambiente de culto, né? Assim como lá no Novo Testamento, quando nós lemos, se você chegou aqui na nossa leitura há pouco tempo, a gente não começou a ler a Bíblia por Gênesis, né? A gente começou pelo Novo Testamento. Nós já lemos todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Aqui no meu canal no YouTube tem uma playlist com todos os vídeos das nossas leituras do Novo Testamento. Nós já estamos aqui já há mais de um ano lendo a Bíblia, né, juntos. E aí nós falamos de situações em que Paulo fala a respeito de carnes oferecidas, se te convidarem para um banquete, né, umas questões, né, religiosas, digamos assim, que outros deuses tinham esse hábito, né, naquele tempo ali em Roma, de haver jantares e festas oferecidas a alguns deuses. E a gente vê então que lá no início, com o povo judeu, tinha também essa questão de ter algo que fosse oferecido ao Senhor como oferta e eles comerem, se alimentarem daquela oferta no templo, no tabernáculo, num lugar de culto, né? Não em casa, numa festa, numa comemoração qualquer,
mas num momento específico. Foi isso que a gente viu aqui nesses últimos versículos. Versículo 20. Quando o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como te disse, e disseres, comereis carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer carne, conforme todo o desejo da tua alma, comerá carne. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, então degolará das tuas vacas e tuas ovelhas que o Senhor te tiver dado, como te tem ordenado, e comerá dentro das tuas portas, conforme todo o desejo da tua alma. Porém, como se come o corso e o veado, assim comerá. O imundo e o limpo juntamente comerão delas. Somente esforça-te para que não coma o sangue, pois o sangue é vida, pelo que não comerá a vida com a carne. Inclusive esses alimentos tipo chouriço que tem, né, nos dias de hoje, o judeu não come nada que tenha sangue, né? Não comerá na terra, o derramará como água, não comerá para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti, quando fizer o que for reto aos olhos do Senhor. Né? Então tem inclusive algo linkado, né? Não comer para que te vá bem, você e sua descendência, né? Não comer o sangue dos animais. Existe algo, talvez, no mundo espiritual relacionado a isso, né? Tem gente que estuda mais a fundo e sabe falar melhor sobre isso, né? Versículo 26. Porém, as tuas coisas santas que tiver e os teus votos tomará e virá ao lugar que o Senhor escolher. E oferecerá os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus, e o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus. Porém, a carne comerá. Guarda e ouve todas essas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, para sempre, quando fizerem o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus desarraigar de ti, diante de ti as nações, onde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua terra, guarda-te que te não enlace após elas, depois que foram destruídas diante de ti, e que não pergunte acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não fará ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor, que ele aborrece, fizeram eles e seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Tudo o que te ordeno observará, nada lhe acrescentará e nem diminuirá. Então, novamente, o Senhor está deixando esse mandamento, essa instrução, que eles não deveriam fazer aquilo que aquelas nações que iam ser expulsas de diante deles faziam, nem adorar aqueles deuses, né? Porque tudo que eles faziam era abominável aos olhos do Senhor. A gente já leu alguns capítulos antes, por isso que o Senhor está tirando eles de lá, está dando aquela terra para o povo de Israel, por causa das práticas também que eles tinham, que iravam o Senhor, né? Então, capítulo 13, vamos lá. O castigo dos falsos profetas e dos idólatras. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhece, sirvamo-los, não ouvirá as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se ama o Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos chegar. Então, se levantar um profeta, ou uma pessoa que tem sonhos, né, reveladores, enfim, assim como o José teve, por exemplo, dando instruções, o que a gente pode tirar para hoje, né? Ele tá falando aqui especificamente de, olha, vai acontecer determinada coisa, temos que adorar outros deuses, levantar um altar a algum outro deus. Eles não deveriam ir, porque de uma certa forma o Senhor também tenta o coração deles, né? O Senhor sonda os seus corações, né? Para ser mais exato, porque a Bíblia diz que o Senhor, ele não tenta ninguém, né? Assim como ele também não é tentado por ninguém. Ele tá dizendo aqui, ó, deixa eu ver. Porquanto Deus prova, né, os seus corações, aqui no versículo 3. E hoje a gente pode tirar também como uma lição, né, muita questão assim de visão, de profetada, mas que falam coisas que não vão de acordo com a palavra do Senhor, que deixa você perdido, que não traz paz, que talvez fosse vir demandar de você algo que não condiz com a palavra do Senhor, com os ensinos, com os princípios do Senhor, muito provavelmente é algo que não vem do Senhor para sua vida, né?
versículo 4... Versículo 5. Aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa de servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andar nele. Assim tirará o mal do meio de ti. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou do teu filho, ou da tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Não consentirá com ele, nem o ouvirá, nem o teu olho poupará, nem terá piedade dele, nem o esconderá. Mas certamente o matará, a tua mão será a primeira contra ele para o matar e depois a mão de todo o povo. Porque naquele tempo tinha essa questão também, né, gente, da pena de morte ali por apedrejamento, por exemplo. E aqui o Senhor está dizendo, né, se alguém tentar vir te subverter aí adorar outros deuses, te chamar, né, para alguma coisa assim estranha, você vai negar e você mesmo vai corrigir essa pessoa. E no caso era comum, né? Naquele tempo tinha essa questão da pena de morte, tá? O que hoje nós não temos, mas nós hoje podemos entender que nós devemos, né, estarmos ligados, né, nesse tipo de situação. E a gente sabe que às vezes há convites, né, para situações que podem nos remeter um pouco do que aconteceria aqui, né? Esse convite para servir outros deuses, para ir em algum tipo de culto, né? Culto que eu falo de cultuar, não especificamente do culto como a gente fala na igreja, aquele formato de culto que a gente está acostumado, né? Algum tipo de cerimônia, enfim. Deixa eu só ver aqui que eu aumentei a letra para eu conseguir ler melhor, aí saiu da ordem o versículo que eu tava. Tá. Então, versículo 10. Com pedra o apedrejará até que morra, pois te procurou apartar do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, para que todo Israel o ouça e o tema, e não se torne a fazer segundo estas coisas mais no meio de ti. Porque aquela pessoa tentou te afastar de Deus, né? Esse é um ponto importante que a gente precisa pontuar. Então, hoje, talvez a pessoa não vai te convidar para adorar um Deus estranho, mas qual os convites que você tem recebido que você precisa negar e se afastar daquela pessoa, né? Quais convites que, se você aceitar, vão te afastar de Deus, né? É isso que a gente também precisa observar, trazendo para o nosso contexto hoje, que é o que eu sempre tento fazer aqui com vocês nas nossas leituras. Versículo 12. Quando ouvir dizer de alguma das tuas cidades, você está fechando de sair por causa de mim? Não precisa, não. Quando ouvir dizer de alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitar, que uns homens, filhos de Belial, saíram do meio de ti, que incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, então inquirirá, informar-te-á e com diligência perguntará. E eis que, sendo esse negócio verdade, e certo que se fez uma tal abominação no meio de ti, então certamente ferirá ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo ao fio da espada a ela e a tudo que nela houver, até os animais. E ajuntará todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade, todo o seu despojo queimará totalmente para o Senhor, teu Deus, e será montão perpétuo, nunca mais se edificará. Também nada se pegará à tua mão do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da tua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique, como jurou a teus pais. Quando ouvir a voz do Senhor, teu Deus, para guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para fazer o que for reto aos olhos do Senhor, teu Deus. Então, ele está dando aqui mais umas instruções a respeito, né, de cidades, né, que se as cidades forem tomadas por algum estrangeiro, coisas nesse sentido aqui também, em questão ali de do território que eles vão tomar, né? Deixa eu ver aqui qual o tamanho do 14. Vamos ler o 14 também rapidinho. Então, ele vai falar animais limpos e imundos. Capítulo 14, tá?
Filhos, sois do Senhor vosso Deus, não vos darei golpes, nem poreis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a terra, a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Nenhuma abominação comereis, estes são os animais que comereis. Aí aqui ele está dizendo que eles vão poder estar autorizados a comer. Que a gente falou no capítulo anterior, provavelmente ele está falando disso aqui, né? Animais limpos e imundos é o título, é isso mesmo. Versículo 3. Versículo 4. São esses animais que comereis: o boi, o gado, o miúdo das ovelhas, o gado miúdo das cabras, o veado, a corça, o búfalo, a cabra montês, o texugo, o boi silvestre e o gamo. Todo animal que tem unha fendida, que tem a unha dividida em duas, que remói entre os animais, isso comereis. Porém, estes não comereis, dos que somente remoem ou que têm a unha fendida. O camelo, a lebre, o coelho, porque remoem, mas não têm a unha fendida, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas não remói, imundo vos será. Não comereis da carne destes e não tocareis ao seu cadáver. Foi interessante a gente continuar lendo 14, então, para que a gente tenha essa resposta ainda nesse vídeo, né? Não fique para amanhã, a gente acaba se dispersando e esquecendo. Então, a gente vê que, embora o Senhor dá essa autorização para que eles comam carne, e eles não tinham muito acesso à carne, né, em fartura ali no tempo do deserto, e aí o Senhor aqui está dando instrução de quais esses animais eles poderiam comer a carne, quais eles ainda assim permaneciam imundos e não poderiam comer. E aí a gente vê essa questão aqui de relinchar, né, da pata fendida ou não, enfim, e aí o porco vai entrar dentro desses animais que eles não podem comer, por isso que eles não comem até hoje, tá? Ai, meu pai, qual versículo? Parei. Nem o porco. 9. Isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatana e escama comereis, mas tudo que não tiver barbatana nem escama, não comereis e imundo vos será. Tanto que, até onde eu sei, os judeus não comem camarão, por exemplo, até hoje, né? Tem barbatana e tem escama, eles só podem comer tipos variados de peixe. Eu nem sei se eles comem outros frutos do mar, como polvo, coisas nesse sentido, porque eu acho que não tem, né? Barbatana nem escama. 11. Toda ave limpa comereis, porém estas são as de que não comereis: a águia, o quebrantoço, o chofrango, o abutre, a pega e o milhano, segundo a sua espécie, e todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, o mocho, o cuco e o gavião, segundo a sua espécie, o bufo, a coruja, a gralha, o cisne, o pelicano, o corvo marinho, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a popa e o morcego. Não sei nem que... Alguns animais aqui acho que eu nem conheço, gente. Ou são espécies de animais que a gente conhece, né? 19. Também todo réptil que voa vos será imundo e não se comerá. Toda ave limpa comereis. Não comereis nenhum animal morto ao estrangeiro que está dentro das tuas portas. Não comereis nenhum animal morto. E ao estrangeiro que está dentro das tuas portas o dará a comer ou o venderá ao estranho, porque és povo santo ao Senhor teu Deus. Não cozerá o cabrito com o leite da sua mãe, tá? O dízimo para o serviço do Senhor. Versículo 22. Certamente dará o dízimo de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerá os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que te aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus estiver abençoado, então vende e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro dará por tudo que lhe deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te na tua casa. Porém, não desamparará o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirará todo o dízimo da tua novidade no mesmo ano e os recolherá nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo,
e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos que eu fizer. Então ele está dizendo aqui, né, a respeito dessa questão do dízimo, das coisas que devem ser oferecidas pelo Senhor. Eu vou ter que dar uma relida porque eu fui prestar atenção em outra coisa, também me perdi um pouco. Ele está falando, né, dá o dízimo de toda a novidade da tua semente, toda a colheita, né, a primazia, as primícias, né, dá ao Senhor, aquela primeira parte, a primeira colheita, dá perante o Senhor no lugar que o Senhor escolher, porque deveriam, assim como o holocausto, deveria ser oferecido lá no templo, né? Aqui ainda é o tabernáculo, mas lá na frente, na história de Israel, a gente sabe que vai ser no templo. E como eles estão indo tomar, é como se fosse Canaã, fosse ali um país, só que cada tribo vai ficar em alguma cidade. E o templo vai ficar onde? Em Jerusalém, né? Lembra que Davi, quando ele se torna rei, ele mora num palácio, só para recapitular vocês. E aí, em algum momento, ele diz, né, que ele habita num palácio e a presença, a casa do Senhor é numa tenda. Ele manda buscar a Arca da Aliança, ele junta todos os utensílios para que fosse construído um templo para o Senhor, né? E é lá na capital de Jerusalém, porém não é Davi que constrói esse templo vai ser construído pelas mãos, né, ali no mandato do rei Salomão. E aí, inclusive isso acontece na época de Jesus, a gente consegue também ter essa dimensão. Muitos israelitas que moram em cidades mais distantes, eles deveriam fazer esse deslocamento para ir até o templo. Agora eu não tenho certeza se é uma vez no ano, pelo menos eles iam. E aí ele vai falar aqui que, por exemplo, no versículo 23 ele vai falar, né, que eles devem oferecer perante ao Senhor no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome, no templo, né, que vai haver lá no futuro. E aí ele ainda vai dizer assim, ó, quando o caminho te for comprido e você não puder levar, porque está longe de você, esse lugar que o Senhor escolheu, né, que no caso vai ser o templo, e aí ele vai dizer, então vende, ata o dinheiro na tua mão, vai ao lugar que escolheu o Senhor, teu Deus, e aquele dinheiro dará por tudo que te deseja a tua alma. Quando a distância for muito grande, não dá para levar toda a colheita, né, tudo aquilo que eles colheram dos cereais, enfim, peso, deslocamento. Às vezes eles não tinham animais, jumento suficiente para levar. Então ele deveria vender e levar como oferta o dinheiro, né, daquela primícia, tá? É isso que o Senhor está dizendo aqui. E vocês vão lembrar de um episódio, poucas coisas a Bíblia nos fala a respeito da infância de Jesus, mas um deles é que Maria e José vão ao templo em Jerusalém, nessa comemoração que os judeus se deslocavam para ir a Jerusalém uma vez por ano, né, que eles eram de Nazaré, e eles esquecem Jesus lá em Jerusalém, né, e quando eles procuram Jesus, 3 dias de viagem que eles vão dar falta de Jesus, eles voltam, e Jesus está lá ouvindo, né, os rabinos no templo, e ele até fala, né, onde mais eu estaria senão na casa do meu pai, enfim. Então, para que vocês entendam que o povo judeu tem isso até hoje. Até hoje não mais, né, enfim, o Muro das Lamentações, para se você não sabe, é um pedaço das ruínas do templo que os judeus vão ali para oferecer orações, né, enfim, porque é a única parte ainda, né, do templo deles. Uma outra coisa, por exemplo, a mulher samaritana. Quando há a divisão dos reinos de Israel e os samaritanos ficam de um lado e Samaria, né, fica na outra capital, não aonde é o templo. E aí a samaritana pergunta para Jesus, né? Mas aonde nós devemos adorar, né? Uns falam que é no templo, outros falam que é aqui, que é ali. E Jesus fala, né, que quando vier a água viva de verdade, aquele, né, o Messias, não importa o lugar, né? O importante vai ser quem adora em espírito e em verdade. Talvez eu esteja trocando as palavras e os versículos de Jesus, mas é mais ou menos essa resposta que ele dá para a samaritana, porque justamente os samaritanos, como eles se tornam rejeitados pelos judeus, eles passam a não ir para o outro lado do reino, onde fica o templo. Quando o reino de Israel ele é dividido, a gente vai ver quando a gente chegar lá em Reis, né, depois da história de Davi e de Salomão, o reino vai ser dividido em Judá e Israel, e uma parte vai ficar onde tem o templo, em Jerusalém. A outra parte das tribos vai ficar no reino que agora é inimigo, porque foi tomado por uma nação inimiga, Israel. E aí aquele povo não pode vir para adorar em Jerusalém ao Senhor, e começa a ter também umas questões, alguns conflitos religiosos por causa disso. E aí começa-se a haver também muitas sinagogas,
né, a partir dessa divisão, porque começa a se abrir essas, entre aspas, igrejas, né? As sinagogas são como se fossem pequenas igrejinhas, né, dos judeus nas outras cidades, mas o templo mesmo, onde eles liam a lei e tudo mais, as sinagogas, mas onde era oferecido sacrifício, era levado o dízimo e tal, era no templo que ficava em Jerusalém. Mas depois dessa divisão dos reinos de Israel, depois do reinado de Salomão, bem lá na frente que a gente vai ver isso, começa a ter esses conflitos, né? Porque eles deveriam levar seus dízimos e adorar o Senhor e oferecer holocaustos lá no templo, que é o que a gente já tá vendo aqui, o Senhor dando essas ordenanças, desde Deuteronômio para eles, né? Desde que eles ainda estavam no deserto, antes de tomar a terra prometida. Ok? Só para recapitular. Então, é basicamente isso, ele tá dando essa instrução. Se você não tem como levar essas primícias, né, ao lugar que o Senhor escolher, que futuramente vai ser o templo que a gente vai ver, ele vende e leva o valor financeiro da venda daquelas primícias e oferece para os levitas ali perante o Senhor. Ele vai falar aqui também a respeito de não desamparar os levitas que morarem na sua cidade. Você também tem que oferecer um dízimo para eles, ajudar a supri-los. E ele fala aqui também da refeição do fim dos 3 anos, né, de dar dízimo tanto para os levitas e amparar o estrangeiro, o órfão, a viúva e etc. Tá? Então vamos parar aqui no 14. Amanhã, se Deus permitir, a gente consegue estar aqui de novo. E vocês viram que tá um pouquinho corrido, gente. Se eu precisar não conseguir gravar, não conseguir estar 8, eu vou botar uma live um pouquinho mais tarde, mas a gente vai estar aqui sim, se Deus permitir, em nome de Jesus. Obrigada por você que esteve comigo até agora, 30 minutinhos aí. Acho que é um bom tempo para a gente conseguir adiantar um pouco a nossa leitura, quando for possível ler 3 capítulos por dia. E devagarzinho a gente chega lá, né, gente? Fiquem com Deus, a paz do Senhor, uma boa noite, um bom sono para vocês e até amanhã.